Primeiro, o Paulinho estava com Tu foi saudade o da elemento gente. polemizante. Muita saudade da gente. Estava com saudade da gente Fazer quebrar o exatamente espelho isso. do programa. Isso. Né? Destruir o roteiro do programa. Nesse momento, o Lucas Dias deve estar lá em cima dizendo assim, não tem mais nada para falar. Então, nesse momento, quer ver? Nesse momento, Lucas Colar sai da tela, tá? Vai entrar o Lucas Dias direto da nossa central. Olha ali. Aê. Lucas Dias vai entrar direto da nossa central. Estávamos com saudade do Lucas Dias aqui no Donos. Aliás, grande trabalho do Lucas Dias e todo o grupo Bandeirantes de Comunicação. E todos os repórteres, tá? Foi Editoria de fantástico. esporte, Fantástico, jornalismo. Foi fantástico. fantástico o que esse rapaz aqui fez durante todo esse trabalho. E vamos lá, atualiza pra gente o cronograma do Internacional a partir de agora, Lucas Dias. Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Quase falei boa tarde, RS, né? A gente já estava pegando o costume do novo normal das últimas semanas. Claro que um boa tarde na medida do possível para todo mundo que está nos acompanhando em casa, enfim. O Internacional, Gamba, tá nesse momento, tá? O Inter vai embarcar daqui a pouquinho da base aérea de Canoas para Campinas. E de Campinas, pelo menos 1h30 de deslocamento de ônibus da delegação colorada até Itu, no interior de São Paulo, onde o Inter vai ficar num resort que é bem conhecido por lá. É o mesmo resort que a seleção japonesa ficou hospedada na Copa do Mundo de 2014 e que a seleção chilena ficou hospedada na Copa América de 2019 aqui no Brasil. O Inter vai ficar pelo menos 20 dias treinando em Itu. A ideia inicial era trabalhar em Alvorada, mas como Alvorada fica às margens do Arroio Feijó, tiveram alguns problemas com as fortes chuvas dos últimos dias, o Inter trabalhará em Itu. E lá deve voltar a campo. No dia 28 contra o Belgrano, na próxima terça-feira ainda, o Internacional tem esse jogo marcado ainda pela 6ª rodada, a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois, o Inter deve viajar para Salvador, para encarar no dia 1º de junho, num sábado à tarde, a equipe do Vitória, no Barradão. Por que eu digo que deve, Gamba? Porque dia 27 tem a reunião extraordinária na sede da CBF. E existe uma possibilidade desse jogo ser adiado, assim como as últimas 2 rodadas do Inter e de todos os clubes do Brasileirão. Depois o Inter vai para Tarija, na Bolívia, onde enfrenta o Real Tomayapo, numa terça-feira às 9h30 da noite. E depois, para finalizar a fase de grupos da Sul-Americana, no dia 8 contra o Delfim, esse jogo possivelmente no Heriberto Rilse, em Criciúma, no estádio do Tigre. O Inter deve mandar esse jogo daí já mais próximo do seu torcedor. Mas também, Gamba, muitos jogos nesse meio tempo foram adiados. E a gente acompanha agora os jogos que foram adiados oficialmente pela CBF. Aquele jogo contra o Tomayapo e contra o Delfim foram adiados, mas já tem data. Esses que a gente está vendo na tela ainda não tem confirmação. Contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude pelo Brasileirão, contra o Cuiabá no Mato Grosso pelo Brasileirão, contra o Juventude de novo, são 3 jogos adiados contra o Juventude, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileirão, e o último deles contra o São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro, Gamba. Bom, são 6 jogos, Alexandre Ernst, para recuperar, 4 de Brasileiro, 2 de Copa do Brasil. A possibilidade do jogo contra o Vitória também será adiado, que está marcado para o dia 1º, não tem definição ainda. Eu não acredito. Que vai ser remarcado? Não acredito. Não acredito que adiem mais ainda. A questão é encontrar calendário. Não quero atrapalhar mais vocês. Mais. Eu até estou meio constrangido. Não, mas eu não sei se eu falo mais ou não. Fala. Certamente na reunião pós-programa seria urinado. O Paulinho sabe... Por favor, seria bom, inclusive, que o Paulinho fizesse isso, né? Na reunião pós-programa, né? Fizesse isso que o Ribeiro acabou de falar. O Paulinho sempre tem falado pra gente que na Copa América teríamos 9 datas disponíveis, né? É isso, né, Paulinho? 9. Então, assim, se hoje são 6 jogos adiados, em tese, ainda daria para adiar mais uns 3. Tá? Tem as datas livres no ar, aí o Paulinho vai colocar pra gente. Cara, assim, querendo adiar, eles podem adiar. Tá aqui. Tá aí as datas livres, ó. Tá? Então, cara, querendo dá pra adiar. Eu não sei se vão. Assim, que aí tu termina com qualquer margem de recuperação, né? Vamos lá, tu começa a adiar, aí tu vai preencher todas as datas disponíveis, tu não tem mais margem para recuperação. Tem a questão dos eliminados também ali, ó. Na medida das eliminações... Pode ter outras datas. Pode abrir. Pode abrir. A grande questão é assim, essa semana a gente estava falando com o Inter sobre isso. É que a CBF comprou uma briga, querendo ou não,
do Internacional, do Grêmio, do Juventude, principalmente, né? Mas tem os outros clubes gaúchos também. Mas a CBF, ela comprou uma briga não pelos clubes gaúchos, ela foi contra os outros clubes do Brasil, se tu for olhar. Porque principalmente o Flamengo e o Palmeiras queriam que não parasse o campeonato. Bom, o Bahia também queria que não parasse o campeonato, ele só foi a favor de parar o campeonato depois da opinião pública e da pressão que houve. Mas os outros clubes também. Então, houve um bastidor muito forte, muito importante nesse meio tempo de parar e não parar o Campeonato Brasileiro. Acho que o Inter e o Grêmio e o Juventude, eles são, vamos dizer, acolhidos, né, na verdade, questão humanitária. Quem parou o campeonato foram os clubes. Isso, exatamente. A CBF não exatamente, queria a CBF parar o campeonato. não queria parar o campeonato. Hipótese alguma, deixou isso claro. Foi a primeira... Aquela história de, não, vamos deixar nas mãos dos clubes de maneira democrática. Não, isso a CBF sempre se posicionou. Isso é demagogia. Ela sempre se posicionou contrária. Talvez tenha sido a primeira vez que uma pressão efetiva de Inter e Grêmio fez algum efeito na CBF. Uma questão humanitária, né? Isso. Uma questão humanitária que acabou pesando. E o Inter tem certeza que esse campeonato do dia 20, essa reunião do dia 27, ela não vai ser para parar mais rodadas do Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, vai ser para reajustar essas rodadas que pararam, as duas, né, em que o Inter, por exemplo, não jogou contra o Cuiabá e contra o São Paulo, e realocar, por exemplo, todo o calendário que está atrasado. O Inter não acredita que vai ter mais, para o futuro, mais cancelamentos, muito pelo contrário. Ele vai continuar e vai ter que jogar. Basta ver que agora tem 28, 1º, 4 e 8, respectivamente, né? Belgrano, Vitória, aí Tomaiapo, no caso, o Real Tomaiapo, e então o Delfim por último. E aí, engata o calendário na sequência. E acho que o Gamba fala uma coisa que é extremamente importante, né? Precisa deixar algum escape, né? Claro, é isso, tem que ter uma margem, tem que ter uma margem. Se tu daqui a pouco precisar cancelar mais alguma coisa por qualquer motivo do linhas Brasil, tortas, do linhas ano... tortas, tá? Linhas tortas. Óbvio que são linhas tortas. Mas ficou claro que tem algumas partes do nosso calendário que precisam ser extinguidas, né? Os primeiros 3 meses ali, eles são completamente inúteis. Eles nos deixam agora numa saia mais do que justa, né? Não tem o que fazer agora. Óbvio que nunca é difícil de dizer, porque, né, não tem como. A gente espera que não aconteça nunca mais, né, situações como essa que aconteceram aqui no nosso estado e que vão seguir repercutindo. Mas, cara, infelizmente pode acabar acontecendo alguma coisa que, de novo, acabe prejudicando outras. E mas esses aqui, 3 meses aí, velho... Sem querer te interromper, não, mas se tu pegar Santa Catarina agora, tá começando a viver muito semelhante ao que o Inter, e o Grêmio viveram. Então daqui a pouco, quando tu vai ver, tu também vai ter que ter para a empatia para a Série B, exatamente, para os clubes de Santa Catarina que estão envoltos com a Série B e tal, e até mesmo os times que estão em Série A, tu também vai ter que ter a empatia com o outro estado. Claro que sim. Porque a gente não pode ficar aqui bradando no microfone que tem que parar o Campeonato Brasileiro por causa do Inter e do Grêmio e não pensar algo coerência, mesmo. Né? Coerência, coerência, claro. exatamente. Não é só quando atinge os nossos times que a gente vai... Exatamente, porque senão aquela questão da isonomia que a gente tanto estava pedindo vai pro saco, né?